Fala galera de Jesus, como é que vocês estão? Nós estamos aqui em mais um podcast Não Morra Sem Jesus. Essa mesa maravilhosa que o Senhor preparou para nós. Puxa uma cadeira, senta aí que hoje nós temos um participante muito especial, o pastor Paulo Duarte. E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Feliz demais em estar aqui participando do podcast Não Morra Sem Jesus. Eu acompanho alguns episódios e tenho certeza que tem alcançado muitas pessoas e muitas vidas estão sendo edificadas através desse podcast e espero poder contribuir para que as pessoas aprendam mais um pouquinho sobre o Evangelho, sobre vida com Deus e sejam edificadas também. Amém, pastor. A alegria é toda nossa. E para aproveitando aqui, eu já peço para você aí, ó, nosso site aí, www.nãomorrasemjesus, umas camisetas top aí para evangelismo. Entra lá, acessa lá, compra a tua camiseta, nos ajude nesse trabalho aí. E vamos que vamos, né? Em nome de Jesus, essa mesa aqui que Deus nos preparou, pastor. E a galera tá curiosa aí para saber quem é o pastor Paulo Duarte, né? Por mais íntimo, pastor Paulinho. É isso mesmo. Então, João, hoje eu sirvo a Jesus ali em Tremembé. Sou pastor presidente, fundador da igreja El Elyon. Estamos ali no Bem Virá hoje. E começamos no Jardim Santana. Hoje estamos no Bem Virá. Sou presidente do Conselho de Pastores de Tremembé. Tem alguns anos já. Já tem alguns anos que eu estou lá. Um dos organizadores do Aviva Tremembé também. E estamos à disposição do reino de Deus. Isso é uma frase simples de se dizer, mas complexa demais, né? Porque o ide do Senhor é para todos, nem todos aceitam, mas a gente não sabe até onde o Senhor pode nos levar. O eis-me aqui, né? E quanta responsabilidade aí. Demais. Presidente da El Elyon, presidente do Conselho de Pastores de Tremembé e um dos grandes responsáveis aí pelo Aviva Tremembé. Sim. E como é que o senhor lida com toda essa pressão, todo esse trabalho? Né? Como que o senhor recebe essas batalhas aí, que é uma batalha tanto psicológica, física e também espiritual, né? O senhor está chegando nessa caminhada aí. O pastor Paulinho apareceu quando aí no Reino de Deus? Como foi a conversão do senhor? Vamos começar do começo, né? Vamos. Depois a gente leva a pressão desses cargos aí mais pro final. Né? Isso. Quem era o pastor Paulinho antes de Jesus? Nasceu no berço evangélico? Atribuladinho, hein? Atribulado? Então, por que é bom essa mesa aqui, pastor? Porque muitas pessoas, muitas vezes, estão nos ouvindo agora, tem problema nas drogas, sei lá, tantos problemas que carregam, e acham que Deus não pode fazer nada na vida delas. Mas quando vem pessoas como nós, se identificam com a nossa história, né? Quem era o pastor Paulinho antes de Jesus? Então, a minha família, antes de qualquer um se converter, em casa nós somos em 4. Meu pai, minha mãe, meu irmão mais velho e eu, sou caçula. Quando morávamos aqui em Taubaté, houve um episódio que a minha mãe, meu pai, nós fomos em uma igreja e chegou lá, houve um momento da oração e Deus revelou que tinha uma pessoa ali que tinha uma doença, não lembro se era um câncer no útero, alguma coisa, mas era algo muito grave. E essa pessoa se via num leito de hospital, internado e tal. E eu lembro que algumas pessoas levantaram a mão e quando a minha mãe levantou a mão, e ele dizia, não é você, não é você, não é você. E quando a minha mãe levantou minha mão, ele disse, isso mesmo, é a senhora e tal, e Deus curou. Então, nós não éramos cristãos, a gente simplesmente foi, não sei nem como fomos parar lá. E aí, passaram-se os anos, continuamos a vida normalmente, tinha uma vida um pouco tranquila, que meu pai era chefe numa empresa multinacional, então tinha um bom salário. Uma vida estável financeiramente. Uma vida estável. Naquela época que o telefone era caríssimo. Custava uma casa, né? Custava uma casa. Tanto é que a linha telefônica que o meu pai tinha, ele trocou com o terreno, que é onde ele mora hoje. Faz tempo, hein? Faz tempo, entendeu?
Tinha videocassete, televisão a cores, que era coisa que ninguém tinha, tinha carro, bom. E de repente as coisas dificultaram, meu pai foi mandado embora. Fomos morar em Tremembé, depois de passar um momento de crise financeira muito ruim, morando de favor na casa das pessoas, sem ter o que comer dentro de casa, sem ter o básico, o mínimo do mínimo. Foi a época do FHC, né? Nós não tínhamos um centavo para comprar nada. E aí fomos para Tremembé, e com 10 anos de idade eu fui para Tremembé. E morávamos em 2 cômodos, não tinha água encanada, era só lá na frente, não tinha energia elétrica e tal. Uma situação bem precária e tal. Mas aí eu fui ficando um pouquinho mais velho, 15 anos. E aí meu pai, minha mãe e meu irmão foram para a igreja. Meu irmão é músico, sempre foi músico, começou a tocar na igreja, meu pai também é músico, começaram a fazer louvor na igreja, ficaram envolvidos com a obra, e eu não. Não queria saber nada com Deus. Não, eu tinha raiva de crente, cara. Eu tinha raiva de crente, não queria saber de crente, eu gostava de sair, de curtir balada. Ainda mais que nessa época ser crente era um peso religioso demais, e né? o povo era muito chato, cara. Esse que é o grande problema, aquela questão de fazer acepção de pessoas. Porque hoje em dia ser crente é moda, né? Antigamente era renúncia total, né? Então, e aí, tipo, eu até tentei ir na igreja, mas quando eu ia, as pessoas olhavam torto para nós, né? Porque eu não era da igreja, então ficou aquela situação chata, eu não me converti. E aí eu no mundão, arrebentando, não fui viciado em droga em nenhum momento. Gostava era de balada. Eu experimentei até, mas eu vi que não era a minha praia, não. Eu gostava de curtir a balada, bebia alguma coisa ou outra. Porque pelo que o senhor falou, o senhor teve uma estrutura familiar, né? Teve um pai, uma mãe presente, que isso aí ajuda a não se envolver com qualquer coisa. A minha família, pai, mãe, irmãos, e o meu irmão, sempre fomos muito unidos, independente. Tanto é que essa dificuldade, ela não causou danos em mim, porque eu tenho um momento gravado na minha memória que maior do que a necessidade financeira que a gente passou era a união que nós tínhamos. Entendeu? Então esse problema financeiro acabou unindo vocês mais. Muito, muito, muito unido. E aí eu não fui para a igreja, só que eu comecei a dar muito problema. Com crise de depressão. Tive muita crise de depressão, que era um problema que eu enfrentava da infância, devido a complicações do parto. Minha mãe teve complicações do parto. Eu passei muito da hora de nascer. O médico pediu para minha avó se queria que salvasse a mãe ou o bebê, que os dois não dariam e tal. Então eu nasci com muito problema de saúde. Então eu desenvolvi depressão desde criança. Já tomava antidepressivo, calmante e tudo mais. E na adolescência isso foi agravando. E eu tinha crise de ansiedade, eu ficava um pouco violento, ficava um pouco agressivo. E aí eu não queria saber, cara, e não queria saber de Jesus. Aí, quando dava um pico de uma crise muito forte, ou eu ficava muito tempo trancado no quarto, mas assim, minha mãe conversando na cozinha me incomodava. Eu gritava, mãe, pelo amor de Deus, para de falar. E tinha que ficar tudo em silêncio, rádio, televisão, tudo me incomodava. E aí, ou quando dava uma crise muito forte como essa, ou eu brigava com alguém dentro da minha casa, às vezes com meu irmão, com a minha cunhada, com meu sobrinho, e eles me pegavam e levavam para a igreja. Levavam, vamos lá que o pastor vai orar. Expulsar o demônio. E aí o pastor falava que tinha um espírito, tinha um encosto. Tinha um encosto. E aí eu falava, mas caramba, cara, vocês falam do encosto, mas vocês não expulsam o encosto. Manda o encosto embora, tal, expulsa o demônio e tal, e nada. Aí beleza. Aí eu comecei, minha mãe, eu não sei se você vai lembrar disso. Hoje não tem muito mais. Aquela senhorinha que orava e entregava a revelação. As do coque? Aquelas poderosas mesmo. Isso aí é raro achar uma por aí. Daí minha mãe, ó, tem uma fulana lá no Araritama e ela ora. Daí eu cheguei lá, senhorinha pequenininha, do meu tamanho. Eu entrei já dando risada, cara, porque não acreditava em nada. Debochado, né? E aí ela veio e ela falou pra mim assim, olha, eu vejo você trabalhando com computador, atrás de uma mesa de computador. Eu vejo você cantando no louvor da igreja.
E eu vejo Deus te levantando como pastor. Meu Deus. Cara, eu no mundão, arrebentando no mundão. Cara, eu saí dali dando risada. Falei, mas a senhora é louca. Eu nunca vou ser pastor, eu nunca vou ser crente, quem dirá pastor? Né? Não faz sentido, tal. E aí, beleza. Passou o tempo, eu no mundo, vamos em outro lugar, Deus vai te levantar como pastor. Deus vai te levantar como pastor. E eu, cara, isso não faz sentido para mim. São promessas antigas de Deus. Isso não vai acontecer. Aí comecei a namorar com a pastora Vivi, que é a minha esposa hoje. E aí eu tive uma crise de depressão muito forte, muito forte. Isso durava meses, essas crises? Meses, muito forte. E aí, algo muito forte falou comigo assim, ou você se converte ou você morre. Meu Deus. Tem mais jeito. Aí eu chamei ela, falei, eu vi o seguinte, ela era de outra religião, falei, eu vou ter que ir para a igreja, não dá mais. Porque ou eu vou para a igreja, entrego a minha vida para Jesus, ou eu vou morrer. E ela falou, não, tá bom. Eu falei, e você é de outra religião, ou você vai comigo ou a gente termina por aqui, porque não vai dar. Aí eu preciso seguir meu caminho. Não, eu vou junto, eu vou te ajudar. E ali começou a minha trajetória, mais ou menos em 97, 98. Aí eu comecei a ir para a igreja. Aí, olha só pra você ver, né, cara? Às vezes a pessoa fala assim, eu fui pra igreja e fui maltratado, beleza. Um dia meu pai fazendo louvor, eu começando a ir na igreja. Eu sentei no altar, passa uns 10 minutos, vem o pastor do fundo da igreja, gritando, ô moleque, não pode sentar aí não, quem que você pensa que é pra sentar no altar? Cara, eu indo pra igreja. Eu levantei, falta de sabedoria total. Levantei e fui embora. Falei, cara, eu nunca mais piso em igreja evangélica. Eu nunca mais. Aí, beleza, cara. Falei com a Viviane, né? Não, vamos, tal. Fui. Aí entramos no grupo de jovens. A líder de jovens deixava nós de lado, porque nós era do mundo, com medo da gente por perder os outros jovens. Olha a situação, cara. Ficava aquela excluindo. Então, cara, a gente tem que acolher bem, receber bem todo mundo. Não, com certeza. A pessoa tem que se sentir amada, bem recebida. E aí fiquei ali, João, um tempo. Não deu certo, cara. Não nos receberam bem. E tipo, coisa escandalosa, notória. Ia tirar foto, juntava 10 jovens, a gente ia, não, vocês dois não precisam, deixava a gente de lado. Caramba, e tipo assim, e eu tava num processo de libertação tão grande que eu entrava no culto às 7, às 8 eu ia embora para entrar às 9 na balada. Então, o senhor estava buscando com as suas forças, né? E todo domingo eu fazia isso. Eu entrava às 7 no culto, 8 horas eu ia embora, para entrar antes das 9, que mulher não pagava até 9 horas. Aproveitar, né? Então ela não pagava, eu pagava só a minha entrada. E aí aconteceu tudo isso, eu falei, não dá, aqui não dá para mim. Daí a gente preparado para curtir o carnaval em Tremembé, um amigo meu, nisso tinha uma senhorinha aqui em casa orar por mim, na casa da minha mãe, e ela falava para mim, Paulinho, você tem que aceitar Jesus, você precisa aceitar Jesus. E eu, tá bom. E aí eu encontrei no ônibus o Marquinho, um amigo meu, ele falou assim, ô Paulinho, o que você vai fazer? Carnaval. Eu falei, Marquinho, eu vou curtir o carnaval aqui, cara, a gente tá preparado, já compramos um monte de coisa e tal, e vamos pro retiro? Eu falei, mas como que é? Ele falou, não, nós vamos ficar 4 dias num sítio, a galera da igreja, top, tem tudo lá, tem piscina, tem bilhar, tem campo de futebol. Marquinhos, não vou, cara. Não, pelo amor de Deus, vamos. Eu falei, vou ver. Cheguei na casa da Viane, Marquinhos fez um convite assim, vamos pro retiro? Mas a gente nunca ficou. Fomos, decidimos. Não, vamos ver o que acontece. Chegou lá, cara, eu tô numa noite no culto lá, Deus fala pra mim assim, pensa agora a melhor balada que você já curtiu, a melhor noite da sua vida. E eu lembrei, né? Pô, tal dia foi da hora, hein? Nossa, tava perfeito. Ele falou, então, eu vou mostrar pra você que a minha presença vale mais do que tudo isso. Meu Deus. Então, ali, cara, Deus me pegou. No particular, você e ele. No particular, eu e ele. Eu comecei a sentir uma alegria, algo que eu nunca senti, algo muito forte. E acabou o culto, eu procurei o pastor e falei, gente, eu quero batizar. É muito louco esse encontro com Jesus, né? Muito louco, Não tem cara. explicação, né?
É o particular de cada um, né? O particular e o tempo, né? De cada um, né? Com certeza. Isso que eu falo, às vezes... É que ele se revela, né? E às vezes o pastor, o líder, ele não tem paciência com aquele irmão que está dentro da igreja, com que a gente brinca, o crente Raimundo, né? O pé com Deus e o pé no mundo. Mas o pastor José Rodrigues, que é um pastor muito antigo, ele tem mais de 30 anos de ministério, ele sempre falava assim para mim: pastor, é preferível um crente fraquinho dentro da igreja do que forte no mundo, porque um dia Jesus pega ele. Então, as pessoas não tiveram paciência comigo, mas Deus teve. Aí dali eu batizei, a Viviane batizou junto comigo, e ali começou a obra. E aí veio as mesmas profecias: vou te levantar como pastor, vou te levantar como pastor. E eu com medo, correndo, não queria. Fugindo do chamado. Falei: não, pastor, eu não quero ser líder. E eu escondendo. Por exemplo, uma mulher muito usada por Deus, ela levantava para vir meu favor, já corria para outro lado. Eu Fugir de profeta? Cara, de verdade, cara. Fui numa vigília, esse dia eu fiquei com raiva, cara. Fui numa vigília, numa casinha, lá no bairro rural de Tremembé. Casinha não tinha, para mentir que não tinha luz, tinha aquela amarelinha, bem, aquela loja, né? Amarelinha bem fraquinha. E eu escondi atrás no sofá. E tipo assim, tudo escuro. Eu falei: eu quero ver alguém me achar aqui, cara. E eu fiquei atrás do sofá. Tipo, lá no canto atrás do sofá, ajoelhado, escondido, quieto. Daqui a pouco, de repente, eu dava uma olhadinha pelo vão do sofá, assim, nada. Então, o pau comendo lá, Deus agindo lá. E eu quietinho, aqui ninguém acha, aqui ninguém vem. Pô, veio uma missionária sapateando, cara. Falei: cara, essa mulher vai vir aqui. Vai fugir como? Eu falei: não é possível que essa mulher... Eu falei: não é possível. Eis que te vejo aí atrás do sofá. Eu falei: não é possível. Cara, a mulher, não é que a mulher veio. Ela colocou a mão na minha cabeça e ela disse assim: ou você se posiciona e assume o que Deus tem pra você, ou você morre. Meu Deus, hein? Cara, eu falei: meu Deus. Eu falei: não é possível, cara. Aí dali eu falei: Vi, vai ter jeito, né? E aí eu comecei... Isso rápido, né? Isso rápido, foi num processo rápido. Daí eu assumi uma liderança. João, sei que para resumir, cara, quando eu vi, eu estava trabalhando com informática, eu estava liderando o louvor, e o meu desejo no meu coração era ser pastor. Começou a queimar para pastor. Quando as pessoas perguntavam para mim: o que você quer ser? Pastor, pregador. Todo mundo, onde me encontrar? O que você quer ser? Pastor, pregador. Nessa conversão do senhor venceu totalmente a depressão. Aí foi o processo, não foi instantâneo, não. Porque é uma batalha aí que as pessoas sofrem muito com isso. João, eu acho que eu acredito que eu vivi uns 2 anos de batalha intensa contra a depressão. Tinha um casal que cuidava de mim. Nessa época eu era de uma igreja aqui em Taubaté e de pregar, e tem até hoje. E de pregar. Pastora Rita, pastor Jerônimo e o César e Abel, que são pastores hoje. Pastor César e pastor Isabel foram designados para cuidar de mim. Então o pastor César me ajudou. Foram uns 2 anos intenso, com depressão. Não, intenso mesmo, mas depois crises aleatórias assim eu tive também, mas foi... eu acho que o tratamento mesmo assim, para eu me ver liberto mesmo, foi de 8 a 10 anos. Porque eu já passei por isso também na minha infância e juventude. Às vezes esse sentimento quer tentar nos pegar. É que é aquele vazio que não tem explicação. Só que a gente se enche de Jesus hoje, né? E aí que tá. Aí eu lutando contra isso. Lutando, buscando, orando. E aí eu comecei a trabalhar como instrutor de informática. Não sei se você lembra. Tinha uma escola Visão Informática na Desembargador. E aí... Pioneiro de Taubaté. O dono de lá era pastor. E aí eu fui lá para entrar como office boy. Daí eu já tinha feito um curso de manutenção de computadores. Aí eu fiz o curso, ele me deu um curso na época. Eu passei a ser estagiário e logo eu passei da aula. E foi um processo bem legal, que eu fiquei 5 anos lá. Porque eu era o último da lista. Tinha 2 acima de mim. Se os 2 não pudessem pegar, sobrava para minha turma. Então eu pegava raspinha de tudo. Deus foi movendo, eu tornei o principal. Eu pegava, se eu não pudesse, os outros pegavam. E aí, um dia eu dando aula,
Nessa época, a empresa pediu pra gente trabalhar de camisa social e gravata. Eu tinha uma aluna, chamava de Pastorzinho. E aí eu dando aula, escrevendo tal, a matéria. E aí Deus falou assim para mim no meio da aula. Tinha uns 16 alunos na minha sala. Hoje eu vou mostrar para você o peso de uma igreja. Eu era presbítero. Presbítero da Assembleia de Deus Madureira. Um pouquinho, jovem. Deus falou para mim, eu vou mostrar para você. E eu comecei a chorar, cara. E eu, No meio da aula. No meio da aula, eu escrevendo, chorando. Essa aluna Maiara, ela percebeu, pastorzinho, aconteceu, você tá passando mal? Eu falei, não, não tô, é um negócio entre eu e Deus, não dá nem para eu te explicar, Maiara. Não, vai lá, toma uma água. Daí eu fui na sala dos professores, sentei lá, aí encerrou minha aula, isso era umas 8h30, eu dei aula até 9h30. Daí, cara, eu vim e chorando, o tempo inteiro chorando, eu vim embora, entrei no carro chorando. Aí Deus falou assim pra mim, eu tô tirando você daqui, tinha 5 anos, eu tô tirando você daqui e tô dando um polvo na sua mão. E eu fiquei desesperado, cara. Desesperado. Cheguei em casa chorando. Falei, Deus falou assim, assim, assim. Pelo amor de Deus, você não pode sair do serviço. Falei, não, eu não vou sair. É ele que falou que vai me tirar. Vai contender com Deus? João, foi indo. Quando eu vi, tipo assim, de 5, 6 turmas que eu dava aula, eu tava com uma, e Deus falou pra mim, entrega. E quando eu vi, eu tava dirigindo uma igreja. Meu Deus, hein? Porque ele prometeu, ele cumpriu. Ele cumpriu. Ele não precisa nem correr atrás, nem forçar nada, né, pastor? Não. É o que eu sempre falo, João, quando você descobre a sua identidade, a maioria dos cristãos hoje, dos crentes, principalmente que começa a caminhada, e até alguns que têm mais um tempo, eles ficam tentando descobrir qual é o propósito. Você fala assim, ai, mas eu não descobri meu propósito ainda, que tal, mas a gente precisa entender uma coisa, o chamado é para todos, chamado é universal, nós somos chamados para ser filho. Quando você descobre que você é filho, a sua vocação, o seu propósito, é ele que corre atrás de você. É porque Deus tem o chamado e os escolhidos, né? Entendeu? Daí você não precisa ficar correndo atrás. Você não precisa ficar, e o meu propósito me alcançou. Entendeu? No começo, eu queria encher a igreja, queria que viesse almas. Porque o resultado aos olhos das pessoas é o número, né? É a igreja Quanto cheia. mais, melhor, né? Queria que a igreja enchesse, sofri muito, muito por ser novo, e as pessoas achavam tipo que era fogo de palha, né? Que ia passar. Sofri muita resistência em Tremembé, muita resistência, a ponto de pedir para entrar no conselho de pastores e eles não aprovarem, não assim propriamente a diretoria, mas membros do conselho não aprovarem. Uma vez participação no grupo? A minha igreja. Uma vez eu fui entrar e aí conselho de pastor excluindo a igreja. Pois é, e aí teve uma igreja e ela não queria muito que eu entrasse, não. Que mentalidade, porque ela falou que eu tinha dividido a igreja. Entendeu? Mas não era verdade. Nunca fiz isso. E Deus sabe. E graças a Deus, 3 anos depois eu consegui provar. Então, pronto. Entendeu? Eu consegui provar que não tinha feito nenhum tipo de divisão. Eu simplesmente cumpri o meu chamado. Né? E aí um pastor na época brigou por mim. Eu entrei no conselho de pastores com a ameaça de tirar do pastor tirar as outras igrejas se eu entrasse, tal, não sei o quê. E eu entrei. E aí eu entendi o seguinte, a igreja começou a crescer. A igreja começou a vir gente. 10, 20, 30, 40, 50. E aí eu entendo que o maior desafio nosso, João, não é encher a igreja. Não. O maior desafio é cuidar das pessoas. Cuidar, né? O pastor é para cuidar das ovelhas, né? E aí, o que você começa a entender? Que a igreja é um organismo vivo que precisa ser muito bem organizado para que ela funcione. Eu aprendi também que um pastor ele precisa ter a sua identidade muito forte. Entender quem ele é e o chamado dele. Porque a ingratidão e a traição é demais, né, pastor? Isso você vai viver até Deus te chamar para a glória. Como é que o senhor lida com essas situações que aconteceram? Então, e aí, João, o que acontece? Eu fui me preparando. Eu fui estudando, fui lendo,
fui me conectando a pessoas mais velhas que eu, que tinham mais experiências que eu, né? E fui buscando informações, como que eu faço, como as traições foram surgindo, e eu procurava um pastor, ó, fulano fez isso para mim, ora por mim e tal, não sei o quê, e fui buscando, e eu entendo o seguinte, João, não é o que as pessoas fazem para você, é o que você faz com o que os outros te fazem. A reação, nossa. Entendeu? As pedras, elas vão vir. A traição vai vir. A ingratidão vai vir. A questão é, o que você vai fazer com tudo isso? Entendeu? É igual aquela história. O cara todo dia ia numa banca de jornal e ele chegava, bom dia, senhor. E ele pedia um jornal, o cara jogava o jornal em cima do balcão, ele dava o dinheiro, o cara jogava o troco. Uma semana, duas, e um dia um cara falou, o cara te maltrata, por que você vem aí? Ele falou duas coisas. Primeiro, cada um dá o que tem. Segundo, eu não posso mudar a minha identidade a partir da identidade dele. Eu sou o que sou. Ele entrega o que ele tem, eu entrego o que eu tenho. Então, o que eu entendi? A igreja não é minha. A igreja é de Deus. Não é? Com certeza. Cristo é o cabeça da igreja. Eu aprendi o seguinte, quem planta, vai colher, né? A Bíblia é bem clara. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Então, cada um está plantando. Eu não posso controlar o que você vai plantar. Mas eu posso controlar o que eu vou plantar. Porque o que eu vou plantar é o que eu vou colher. Você sabe, né, ô pastor João, nós somos, hoje, frutos do pensamento, das palavras e das atitudes de ontem. E com certeza, estamos preparando o nosso futuro. Né? Se você ficar pensando derrota, amanhã você vai viver derrota. Doença, amanhã você vai viver doença. Escassez, amanhã você vai viver escassez. E aí, eu entendi. Fácil? Não. Fácil não é. O pastor, um membro sai da igreja, dói no coração dele. Pode ser aquele último da igreja lá que o pastor não tem nem contato. Ou pode ser o mais próximo. O pastor, assim, ele tem um sentimento e fica perguntando onde eu errei, né? O que eu poderia ter feito melhor? Entendeu? Qual foi minha falha? E eu já sofri muito com isso. Eu já me cobrei muito. Deveria ter feito mais, deveria ter ido mais longe, deveria ter cuidado mais. Hoje, João, eu entendo que infelizmente eu falo isso com tristeza no meu coração, mas tem gente que tem que sair, cara. Tem. Deus tira. É triste, cara. Os filhos não ficam em casa, né? É triste dizer isso, cara. Quer dizer, os que não são filhos, não aliás, fica. Não ficam Filho fica. Só os filhos que ficam. Os estrangeiros não. É só passagem, né? Eu aprendi algo muito interessante. Olha só. Lembra quando Moisés tirou o povo do Egito? Saiu um povo, aproximadamente 3 milhões de pessoas, não saíram? Sim. O povo começou a fazer o quê? Murmurar, reclamar, xingar, sentir falta do Egito, não foi? Mas quem que era esse povo? Era o povo misto que estava com ele. Porque no meio daquele povo que saiu lá do Egito, tinham outras nações que eram escravas também. E eles foram no embalo. Em contrapartida, teve até o povo de Deus que preferiu ficar no Egito, né? Pois é. E eles foram no embalo atrás de Moisés, atrás da multidão. E esse povo misto, ele deu trabalho. Ele murmurou, ele reclamou, ele questionou. E olha só, a ponto de Moisés se enfurecer tanto de dar uma cacetada na rocha. Isso é uma lição de vida para nós. Não se enfureça por causa dos estrangeiros, dos povos misturados. O filho não. O filho você corrige, ele fica bravo, ele chora,
mas ele termina a conversa te dando um abraço. Ele ama, né? Obrigado, Respeita, pai. né? Obrigado. Então, já teve situações, eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei. Eu estar pregando aqui, eu estou pregando e eu ver duas pessoas despregando tudo que eu estou pregando no meio do culto. Olha lá, tá vendo tudo que ele está falando? Isso aí é tudo mentira. Porque a Bíblia é assim, eu vendo. Eu vendo. Só que tem uma coisa, eu acredito dessa forma, eu não tenho direito de ir lá e dizer, olha, o que você está fazendo aqui? Por que você não vai para outra igreja? Eu não tenho esse direito. Mas eu tenho o direito de dobrar meu joelho e orar. Porque um pastor, ele quer o bem de todo mundo. Então, infelizmente, com muita dor no meu coração, eu entendo. O pastor Cláudio Duarte, uma vez perguntaram para ele como que ele lida com as pessoas saindo da igreja. Não sei se você viu. Ele disse assim, eu tive uma crise muito forte de depressão e eu precisei fazer terapia, porque eu achava que todo mundo que saía da igreja, o problema era meu. Mas eu aprendi o seguinte, que eu tenho que estar com os braços abertos para abraçar quem está chegando e com a mão levantada para despedir de quem está saindo. A gente não é dono de ninguém, né? E hoje em dia é muito troca-troca de igreja, né? Mas por quê? Porque você chama atenção aqui, eu chamo atenção aqui, ele vai com você. Daí chega aqui, ele fala assim, porque o Paulinho não sei o quê. Aí você, não, Paulinho é ignorante, vem cá, vou levantar, você é pastor. Entendeu? Aí, o que é a igreja? A igreja é um ônibus. Qual que é o destino desse ônibus? O céu. Passageiros entram e passageiros saem. Passageiro sobe e desce, mas a igreja continua. Entendeu? Então, toda essa pressão, ela causa doença em nós. Tem muito pastor doente. É por isso que a gente tem que desligar, né? Sem Vocês ficar viram? carregando problema pra casa. Vocês viram muitos quantos pastores se mataram? Então, a depressão. E se você for ver a questão do sumo sacerdote, o pastor, é muito interessante porque o sumo sacerdote, ele não ia com a estola sacerdotal dele para casa. Deixava tudo no templo. O que acontece no templo, fica no templo. Fica no templo. Entendeu? Ele não ia vestido para casa. Por quê? Se você levar o problema do templo para sua casa, você vai destruir sua família, sua esposa, seus filhos. Acaba com a família. E você vai se destruir. Entendeu? É o que eu sempre falo para minha esposa. Você precisa ficar meio neutra na situação. Porque eu cuido da igreja, você cuida de mim. Se eu que cuido da igreja, e aí você entra lá no fogo cruzado junto comigo. E aí? Você fica ruim, eu fico ruim, quem cuida de mim? Porque não é flor todo dia não, João. Não, é porque a maioria das pessoas são como Gideão. Eles oferecem um cabrito para Deus, mas o boi está guardado para Baal em casa. Pois é. Né? E aí a gente acha que vida de pastor é vida de mar de rosa. Não é. A nossa diferença é o nosso posicionamento. Um membro de igreja, quando a tristeza bate, o que ele faz? Não vou na igreja. O pastor não. Quando a tristeza bate, ele dobra o joelho, levanta e vai para o culto. Porque o compromisso dele é com Deus. Em primeiro lugar, é com Deus. Pastor tem dia que não quer ir para a igreja também. Com certeza. Tem dia que o pastor quer ficar em casa, quer descansar. Mas o meu compromisso é com Deus. Segundo, eu tenho que preparar a minha equipe a um ponto que se eu escolher ficar em casa, a igreja continua fluindo. Eu sempre passava isso para os membros. A igreja tem que funcionar sem o pastor. Claro. A igreja não depende do pastor. Chegou uma quinta-feira, meu culto é quinta-feira. Eu não consegui ir para a igreja hoje. Nossa, hoje eu resolvi problema o dia inteiro hoje. Eu não vou, não consigo ir. E aí? Fica todo mundo de braços cruzados esperando o pastor chegar? Então não dá. Então você falou da pressão, né? Conselho de pastores, presidente da igreja, a Viva Tremembé. Você sabe que o conselho de pastores eu assumi no susto. De repente. Na verdade eu assumi porque ninguém quis.
Nós estávamos numa reunião, tinha acho que 5, 6 pastores, e aí o ex-prefeito estava com a gente nessa reunião e estava reativando o conselho de pastores justamente para organizar o Aviva. E aí um lá levantou e falou: você aceita ser presidente do conselho? Ele disse: eu não. Chamou o outro: você aceita ser presidente do conselho? Ele falou: eu não. E você aceita ser presidente do conselho? Ele: eu não. Sobrou o último pro senhor. Aí o ex-prefeito, o Marcelo, olhou e falou: gente, vocês permitem dar uma opinião? Permite. Eu acho que um cara certo para assumir o conselho, que eu acho que funcionaria legal, é o Paulinho. Aí, depende se ele quer. Você quer? Eu falei: não é que eu quero, mas se ninguém assume, eu assumo. Eu não vou correr. É que filho feio, ninguém quer ser pai, né? Eu Depois não- que o filho tá bonito, todo É. mundo quer pegar no Eu colo. falei: eu não é filho feio, ninguém ser pai. Ninguém quer ser pai. Eu falei: eu não vou correr. Eu vou assumir. Eu assumi, saí dali e falei: cara, o que eu fiz? Daí eu falei: pastor, Aonde que eu me meti? pastor, o senhor vem comigo? Vou. Pastor, e o senhor me ajuda? Ajuda. Pastor, o senhor me ajuda? Ajuda. Pastor, o senhor ajuda. Já levantou Cara, a diretoria ali Já mesmo. levantei a diretoria. E aí, a Viva Tremembé. Falei: cara, como que eu faço a Viva? O senhor nunca tinha organizado um evento dessa proporção? Não, eu estava junto com quem organizava. Pastor Félix, antigo presidente, e eu estava lá, sempre em cima do palco, caçando cantor para tirar foto. Todo a Viva eu estava em cima do palco. Eu, o pastor Jefinho, caçando o cantor para tirar foto. A gente queria Sai curtir. bonito na foto. Nós né? queria curtir o show em cima do palco e tirar foto com o cantor. Aí quando eu me vi na frente, eu falei: bom, E agora? não tem tu, vai tu mesmo. E Deus deu graça. Acho que esse ano, se eu não me engano, é o 7º ano que eu, E cada vez fica um permitindo o trabalho Senhor, melhor, né? cada vez crescendo mais. Já estamos organizando, que estamos em maio, então pretendo até julho deixar toda a estrutura pronta para setembro. Mas para lidar com tudo isso, João, você precisa achar um ponto de equilíbrio. Você precisa achar um ponto de equilíbrio de saber o quê? O seu limite. Hoje, eu entendo o meu limite. Antigamente, João, eu chegava assim para você entrava na igreja que eu pastorei, eu falava assim: João, eu vou com você até o fim. Hoje não. João, eu vou com você até onde você permitir que eu vá. Porque não dá, João. Porque, cara, contra um coração duro, nem Deus pode fazer nada. É por isso que a Bíblia diz que ele pega o coração de pedra, ele tira e põe o de carne. Porque enquanto o coração é de pedra, não tem sentimento nenhum por Deus. Né? Ele não pode fazer. Então, eu aprendo que tem gente que não quer. Eu aprendi, João, muita coisa. Minha casa é um ambiente sagrado. Minha casa é um ambiente sagrado. Mesa não é com todo mundo. A gente demora, a maturidade nos traz isso, né? Sabe por quê, João? Pode reparar. Nossos maiores inimigos um dia foram nossos amigos. Verdade. Conhece nossos segredos, nossos pontos fracos. Sentou à mesa com a gente. Comeu dentro de casa. E eu sempre falava, vi, a gente sofre perseguição. Não é que um espírito de autocomiseração, não, mas desde o começo a gente sempre sofreu muita perseguição, como se a gente tivesse uma igreja com 15, 20 mil pessoas. Entendeu? Então hoje, o que a gente faz? A Bíblia não manda lançar aos pés da cruz toda a nossa ansiedade? Hoje a gente apresenta tudo para Jesus. Hoje, João, eu cuidei de você. Você virou as costas e foi embora? Beleza, João, tá tudo certo, sem problema, cara. Sem problema. Agora, é o que eu sempre digo. Você tem que saber entrar e sair. Se você congrega comigo, você tá lá congregando, você saiu, ô pastor, legal, obrigado, tô indo embora, beleza, tranquilo, João, a amizade continua. João, você saiu, começou a perseguir, começou a maldizer, começou a afrontar,
acaba, não tem como ter portas abertas mais. Você entende, João? Não, com certeza, né? Porque já vira um desrespeito, né? Aí você quebra um princípio de honra estabelecido por Deus. Por que eu estou explicando isso? Porque a pessoa, ela diz assim, eu era bom enquanto eu estava lá. Mas não é. Hoje, se você, por exemplo, chega na minha igreja falando mal do pastor Paulo, por exemplo, pastor Paulo Endel, você saiu dali, eu ligo pro Paulo. Ô Paulo, é o seguinte, o João teve aqui, o que está acontecendo com o João? O João falou isso, procede, não procede, entendeu? Então não vai chegar lá e já ter cargo para segurar membro. A igreja não é uma indústria de cargo. Então, tem pressão por ser presidente do conselho? Tem. Tem pressão por ser presidente da igreja? Tem. Por ser pastor local? Tem. Só que tem uma coisa, tem um Deus no céu que é mais poderoso que todas as coisas. Então nós estamos aprendendo, e às vezes, João, a gente ouve uma coisa que vira chave completamente na nossa vida. Muda totalmente, né? Um dia eu estava conversando e ela falou assim, ser presidente do conselho de pastores é algo muito sério. E eu falei, por que, pastora? Porque o conselho de pastores lida com potestades, com principados. Cara, eu não havia pensado desse jeito. O senhor é responsável por uma cidade inteira. Eu não havia pensado. Aí eu saí dali. Na verdade, o senhor é a autoridade, a principal autoridade da cidade, já está acima até do prefeito. Aí eu saí dali e falei, meu Deus, cara, principados e potestades. Então hoje a gente aprende o quê? A orar pelos pastores, orar pela cidade. É porque o pessoal acha que às vezes o conselho é só a Viva. É só a Viva. Não. Que é algo que a gente mudou também. Porque hoje tem um culto mensal. Né? O último culto, o apóstolo pregou lá, meu Deus, que palavra poderosa. Uma palavra de ânimo para levantar pastores. Entendeu? Então, a minha vida tem sido um milagre do início ao fim. É porque esse problema de pastores, às vezes um pastor ele não sabe, vou correr para quem? Vou me abrir para quem? E é outro Vou negócio. contar minhas fraquezas para quem? Pastor tem que ser pastoreado. Então, é isso que às vezes falta uma referência. E tendo um conselho, pessoas capacitadas, acaba ajudando muito esses pastores. Né? Porque pastor tem que ser pastoreado, João. Sabe por quê? Tudo bem, você fala com Jesus, eu entendo, o Espírito Santo intercede por nós, por gemidos inexprimíveis, tá? Mas quem toca em você? Você precisa ter alguém, uma voz profética sobre você. Você tem que ter alguém para chegar para você e dizer, João, abaixa a bola, filho, você tá errado, irmão. Não é desse jeito. E pastor, devido a tanta traição, sofrimento, indiferença, ele endurece o coração e não consegue contar para ninguém o que ele está passando. É o medo da retaliação. Como é que vai acontecer? Ele morre, mas ele não conta. João, eu não tenho problema. Se eu precisar chegar para a igreja e dizer, gente, ora por mim, que eu não estou bem, eu vou fazer, João. Mas vão pensar, enfim, não penso o que você quiser. Eu só não posso morrer por alguém que Cristo já morreu. Eu passei 3 anos pastoreando e nesses 3 anos não tinha para quem correr. Não tinha para quem se abrir. E a gente... Quando eu encontrei alguém com quem eu me abri e contei os problemas, Deus deu direção. Falou, faz isso, isso, isso. Né? Daí a vida flui, porque senão você fica amarrado e vivendo situações que tem levado muitos pastores ao suicídio ainda. E aí o que acontece? A Bíblia fala dos 5 ministérios. Né? Só que às vezes o cara tá como pastor, mas ele é evangelista. Entendeu? Ele não é pastor. Ele ganha alma, mas ele não segura. Mas quem vai dizer isso para ele? E quem diz que ele quer ouvir, né? Quem diz que ele quer ouvir? Entendeu? Então, não tem problema. Mas eu sou evangelista, eu não posso mais pastorear? Não tem problema. Continua ganhando almas, mas levanta uma equipe de pastores na sua igreja para pastorear. Entendeu? Porque tem gente que ele enche a igreja e esvazia. Enche, esvazia, enche, esvazia. Isso causa frustração.
O cara fica frustrado. João, quem quer pregar para a igreja vazia? Mas isso aí é um grande problema que os pastores vivem. Quando você levanta, é um problema que é algo que a gente tem que viver. Mas o que acontece? A gente levanta referências na igreja. E essas pessoas elas começam a se inchar, achar que a igreja funciona por causa dela. O que acontece? Ou ela toma a igreja do pastor, não sei se você já viveu por isso, Nossa, ou ela racha metade da igreja. aí que tá. E o pior de tudo, você tem que continuar acreditando e dando Acreditando nas oportunidade. pessoas, né? Tem que continuar. Porque se você falar assim, eu levantei o João me traiu. Eu levantei o Google, me traiu. Agora o Paulo eu não vou levantar. Não, você pode parar de pastorear. Entendeu? Só que tem uma coisa. Aí você vai aprendendo novas ferramentas. Você vai dando um treinamento antes. É como os antigos falavam, né? Você quer me conhecer, come 1 quilo de sal comigo. Você vai comendo 1 quilo de sal com a pessoa. Entendeu? Você não pode sair tendo mesa com todo mundo. Porque às vezes o cara ele tá tão carente que ele senta na mesa com o inimigo e ele abre o coração dele. E o cara tá só, então é isso. Então é assim. Ele sai dali, ele usa tudo contra você. Entendeu? Então, o pastor, ele já tem a vida mais reservada mesmo. Ele já tem. Já faz parte, eu acho que, da natureza do pastor. Mas pastor tem que ter pastoreio. E eu demorei para aprender isso. Eu queria levar tudo no peito, sozinho. Eu demorei. Agora hoje não. Hoje eu tenho pessoas que eu converso. Eu tenho pessoas que se eu ligar e dizer, pastor, é o seguinte, cara, não tô legal. Ele vai dizer para mim, do que você quer fazer? Você quer vir aqui ou quer que eu vá? E onde você tá? Vem ficar comigo aqui. Entendeu? Hoje eu tenho, mas muita gente não tem, cara. Não tem por esse medo, esse receio de ser traído, de usar coisas que você vai se abrir contra a gente mesmo, né? E usa, João. Usa. Então, esses traumas que as pessoas carregam, né? E o pior de tudo é que usa. Mas a gente tem que correr risco, a vida é correr risco. E aí o que acontece? O problema é que a gente não confessa. Acho que Salmo 73 é o Salmo de Asaf, né? Isso. Asaf, ele tem uma conversa com Deus. Ele até disse que os pés dele quase desviaram. Não, ele não queria mais saber. Quer saber de Deus, de igreja. Ele falou, meu coração quase azedou. Quero mais saber desse povo, não. Porque eu vi que o ímpio prospera. Eu vi que o ímpio não fica doente. Eu vi que o ímpio não passa o que eu passo. Eu vi que não vale a pena. Mas no final ele entende o quê? Que o ímpio é como a erva. Ele tá verdinho, amanhã ele tá seco. E ele entendeu o quê? Que o melhor de tudo é estar na presença do Senhor. Mas qual pastor tem coragem de olhar para outro pastor e dizer, estou desviado dentro da igreja? Quem tem? A minha oferta é só um cabrito, né? O boi tá para Baal em casa. Pois é, perdi a fé. Gente, não acredito mais em nada. Eu não acredito mais em ninguém. Eu lembro uma vez, eu não era pastor ainda, eu acho que eu era diácono. E eu fui pregar numa igreja. E pensa num culto que a glória de Deus desceu. Pastor, sem brincadeira nenhuma, a igreja virou de perna pro ar, a glória, gente chorando, criança, jovem, adulto, idoso, chorando, e pastor chorando, e eu com o braço cruzado no altar, no púlpito, olhando, tudo aquilo. Não sentia nada. Senti nada, João. Meu Deus. E eu falei, Deus, o que está acontecendo? Todo mundo está sentindo, eu não estou sentindo nada. Eu não tô sentindo nada do que eles estão sentindo. E aí eu falei para Deus, e eu preciso sentir. Saí dali, acabou o culto. Pastor, que culto é esse? Paulinho, que culto é esse? Achei que a igreja ia subir, achei que Deus ia arrebatar a gente. E eu, é verdade, benção, tal. Aí eu fui. A gente dirigiu uma vigília. Um certo tempo. Eu ministrando lá, as pessoas caindo no poder de Deus. Tem gente que acredita, tem gente que não. E aí eu falei, Deus, e aí, que história é essa? Como que cai? O que a pessoa sente? O que acontece? Eu quero cair também. Eu quero cair também, eu quero saber como que é. Mas isso aí se tornou algo mecânico? As pregações? Não, João, eu que não estava num momento legal mesmo. Eu que não estava passando. Não é que eu aprendi a fazer, não é que eu estava no automático. Foi eu que não estava bem. Entendeu. Espiritualmente, psicologicamente. Eu não estava bem. Mas o emocional estava Meu abalado, emocional, né? Meu emocional estava tão ruim que
agitou minha vida espiritual. E aí nessa vigília, eu pregando, de repente, a glória de Deus desceu, minha perna amoleceu. Meu primeiro pensamento, estou passando mal. Aconteceu alguma coisa comigo. Eu segurei na muretinha, minha perna caiu no chão. Estava ministrando. E o poder descendo na vigília. Eu caí no chão e quem disse que eu levantava? Eu tentando sentir, toma aí, né? Eu tentando chamar alguém, todo mundo apagado, falando em mistério, rolando pro chão. Eu tentando chamar alguém para me ajudar. Aí o Espírito Santo falou, você não pediu? Você não pediu? Tá aí. Ali eu senti um poder maravilhoso de Deus. Meu Deus. A presença de Deus é maravilhosa. A gente se derrama, né? Parece que vai morrer. É uma pressão. Não, parece que vai morrer, cara. Vou morrer, eu não vou aguentar. Entendeu? E é do nada, né? Do nada. Então, João, é sinceridade. A base de um relacionamento com Deus e com o próximo é sinceridade. Hoje eu falava com uma pessoa de manhã, o povo tem medo de quem é sincero. O povo acostumou a viver na falsidade. Entendeu? Ô João, tamo junto, sei que. Ô Paulo, você viu? Sai fora, sabe quando? Sabe quando? É furado, eu tô fora. É isso que o povo gosta. Agora, quando chega, ô Paulinho, tamo junto. Não, João, de jeito nenhum, cara. As atitudes suas, tô fora. Aí você não presta, aí você é ruim, aí você é ignorante, entendeu? Agora, a verdade é a base do evangelho, João. Temos que andar na verdade. Entendeu? Jesus é a verdade, né? Hoje, 14 anos que eu pastorei, tem uma igreja no Bem Virá, tem uma igreja na Flor do Campo, crescendo constantemente para a glória de Deus. Tivemos um culto quinta-feira, a igreja tinha bastante gente. Domingo temos 2 cultos para a glória de Deus e Deus tem dado vitória. E a gente aprendendo todos os dias. Vivendo a dependência do Pai, né? Precisamos, cada vez mais próximo dele. É o que eu sempre digo para as pessoas. Eu preciso das pessoas, mas eu dependo de Deus. Eu preciso de você, João, não posso negar isso. Não adianta eu dizer para você, João, não preciso de você para nada. Não, eu preciso do João Carlos. E essa questão de igreja cheia, cultos avivados, vale a pena tudo para encher uma igreja? Como transformar a igreja num show, né? Eu acredito em Atos 2:47, né? Que Deus ia acrescentando no meio do povo de Deus aqueles que iam sendo salvos. Até o senhor que organiza o Aviva, é uma linha tênue, né? Entre o culto e o show. E como é que mescla essas duas coisas? Então, a gente ouve muita coisa, o cara tá fazendo show aí, perdeu o foco e tal. Primeira coisa, eu penso comigo. Quando a pessoa vai no Aviva Tremembé, raramente ela vai com a mentalidade de que está indo para um culto. Ela está indo para um show. O cantor que vai cantar lá, na maioria das vezes, ele vai com a mentalidade que está indo para um show. Por quê? Ele tem que apresentar uma boa performance, ele tem que ter uma boa apresentação, até porque dali vão abrir outras portas para ele, correto? Com certeza, ele tem que cativar o público. Só que quando a gente faz a lista que a gente vai escolher, a gente procura, na direção do Espírito Santo, trazer aqueles que vão fazer do show um culto. Aí está o segredo, né? Entendeu? Ele vai dar um show, mas um culto. Entendeu? Porque ele vai... Até teve um cantor, o ano passado, ele arrebentou, cara. Arrebentou. A pessoa falou assim para mim, eu fiquei decepcionado. Eu falei, não. Ele cumpriu o que ele veio para fazer. Ele não veio para cantar? Ele veio, ele cantou. Ele é pregador? Não é pregador. Você tem que entender uma coisa, ele é adorador. Ah, mas eu não... O problema não está nele, o problema está em você. O culto não é seu, né? Se você não gostou, o problema é seu. O problema não está nele, filho. O problema está em você. Então, nem sempre nós acertamos. Às vezes a gente erra a mão. Normal, mas né? Graças a Deus tem dado certo. As pessoas que a gente tem trazido têm levantado um altar de adoração naquele lugar. A gente vê que o ambiente até da cidade mudou, né? Mudou. Ô João, a gente pensa, cara, às vezes que a igreja, o mundo, ela não dá a devida importância que a igreja tem. Ó, pra glória de Deus isso. Quando eu cheguei no Bem Virá ali,
Não tinha nada ali. Tinha a igreja, que eu cheguei ali, tinha uma empresa de fibras aqui do lado e tinha uma outra empresa aqui do lado. Não tinha estacionamento, não tinha nada. A gente começou a orar, o prefeito fez estacionamento, jogou pedra, daqui a pouco asfaltou, Prosperou o lugar. daqui a pouco fez uma rotatorinha com saída para a estrada. Hoje se tornou um centro comercial. Esses dias eu tava brincando, a gente levou asfalto pro Maracaibo com a igreja. Pois é. Mas é que às vezes as pessoas não se dão conta disso, né? Então, ali no Bem Virá hoje é um centro comercial. Só que tem uma coisa. Hoje, você vai dia de semana lá na igreja, é uma briga para você parar. Mas pensa quantas vezes aquele estacionamento vazio e nós lá no estacionamento derramando óleo e profetizando para Deus encher. Então. Para Deus encher o estacionamento. E hoje, graças a Deus, dia de semana enche, juntando as academias e a igreja, e dia de domingo, que é só a igreja aberta, enche do mesmo jeito. Até Entendeu? Deus preparar um local maior, né? O crescimento. Estamos na dependência, João. Estamos na dependência. Mesma coisa o Aviva Tremembé. O Aviva Tremembé, na Praça da Estação, no centro da cidade. Nós não queremos ser melhor do que ninguém. Nós não queremos que a nossa festa seja comparada com a festa de ninguém. Nós simplesmente queremos chegar lá e levantar um altar de adoração ao nosso Deus. E tem feito maravilhas. Nós reconhecemos todas as outras festas que tem lá. São bênçãos, são abençoados. Chegando na festa do arroz agora, uma festa linda, vem gente de festa todos de família, os lugares. Né? Uma festa uma maravilhosa. Festa de família, os organizadores estão de parabéns. Nós não somos concorrente de ninguém. Ah, mas não, nós não somos concorrente da festa do arroz, nós não somos concorrente da festa do MPB que está tendo lá agora, nós não somos concorrente da festa do Bom Jesus, nós não somos concorrente de ninguém. Nós simplesmente chegamos ali para fazer o nosso melhor para o nosso Deus. Mas a gente não pode negar que quando começou esse trabalho a ser desenvolvido com essa potência que está hoje, a gente não tem mais aquelas notícias de tanto homicídio que tinha naquele lugar nas festas. Porque Deus muda. Deus muda o ambiente. Aí que tá, Deus muda o ambiente. João, pensa, ali é a praça principal de Tremembé, certo? A Praça Geraldo Costa. Pensa ali, em 3 dias, 10, 15, 20 mil pessoas ali declarando que Jesus Cristo é o Senhor, orando, ungindo a praça. Se um crente só com as mãos levantadas orando faz a diferença, imagina 5, 10 mil. Pensa se isso não traz bênção para a cidade. Graças a Deus. João, primeira vez que eu trouxe o ao cubo. Primeira vez. Aí esse é louco e não sei o quê, porque vai vir não sei o quê. Vai encher de maconheiro. E tinha mesmo. Tinha gente na praça. Tinha mesmo. Bebendo. São alcançados pelo evangelho, maconha, né? Mas zero trabalho. Ó, ficou ali, respeito ao ambiente, né? De repente se tocou que o ambiente não estava para aquilo, guardou tudo, curtiu o show inteirinho, no final levantou a mão, aceitou Jesus. Você entendeu? Esse é o projeto. É um público que não vai para a igreja, né? Não vai. Pastor, a conversa vai, mas infelizmente o tempo acabou. Pois é. O pessoal já está cutucando de lado aqui já. Pois é. Mas para a gente encerrar, faz parte. Quando o senhor ouve a mensagem não morra sem Jesus, o que isso vem à mente e ao coração do senhor? Um impacto muito grande. Primeiro, a vida é um sopro. Hoje nós estamos, amanhã não estamos mais. Você pode viver sem Jesus. Tem gente que consegue. Tem gente que não. Eu não consigo, eu acredito que você não consegue. Eu acredito que todos que estão no estúdio aqui não conseguem viver sem Jesus. Tem gente que vive, prospera, como diz lá, né, nos tempos lá, que também casavam, davam em casamento, faziam festa, não sei o quê, mas de repente chegou a destruição. Então, você pode viver sem Jesus, mas cuidado para não morrer sem Ele. Porque não acaba aqui. Não morra sem Jesus, né? Não morra sem Jesus. As pessoas vão te carregar até o velório, até o cemitério e dali para frente. É você e Deus e mais ninguém. Por isso,
Não morra sem Jesus. As pessoas acham que o último lugar com o nome delas vão estar na lápide, né? Não. Quem sabe tem um livro, né? E aquele que não for achado o nome no livro da vida será lançado no inferno. Então, entrega a sua vida para Jesus enquanto é tempo. Pega esse podcast aqui, do Não Morra Sem Jesus, compartilha com pelo menos 5 amigos, familiares, grupo do WhatsApp. Sabe por quê? Você está vendo aqui pessoas reais que estão contando testemunho do que Deus fez. Deus me livrou da depressão. Detalhe, João, uma vez, rapidinho para a gente encerrar, uma vez eu fui no médico e o médico disse assim para mim, eu e minha mãe no consultório, eu era adolescente, o médico disse assim, Paulinho, eu tenho uma notícia muito ruim para te dar. Eu falei, pode falar, doutor, eu aguento. Você nunca vai poder trabalhar, casar, ter filho, assumir uma responsabilidade, porque você não tem psicológico para isso. Acabou com sua vida ali. Acabou com a minha vida. Eu saí dali chorando. A minha mãe segurou minha mão bem forte e disse assim, chora não. A última palavra vem de Deus. Aleluia. E eu não criei filho para viver uma vida de derrota, como ele disse para você. Graças a Deus, tenho uma esposa, tenho um filho, tenho igreja, presidente do conselho. É uma referência evento, do Vale do Paraíba, né? Para a glória de Deus. Um homem que tinha um diagnóstico, que nunca poderia assumir responsabilidade na vida. Então, talvez você tenha um diagnóstico de morte, um câncer, uma doença, algo que disseram para você que você não é capaz. Faça como o apóstolo Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Maravilha, nós temos um presente para o senhor hoje. Oh, glória. Presente da... Maior não tem presente maior do que eu estar aqui, mas eu recebo. E aproveitando aí, pastor, aí sim, hein? Que homem, essa eu quero pra mim, hein? Meu Deus, que topetão, hein? Eu recebo esse cabelo aí, Jesus. É o Gabriel que é culpado aí. Você que fez, Gabriel. Parabéns, viu, cara? Nota 1000 pra você. Você é excelente. Depois você manda pra mim, por favor. Que eu vou aproveitar postar. A galera aí, guardar a figurinha aí, que concorre a um prêmio aí, né? Olha só. Fica atento aí que logo, logo ela já some já. Que legal, gostei demais. Parabéns, viu? E de participar, então, fui meu Deus, é uma honra receber o senhor aqui, né? Precisando de mim, você sabe disso, né, João? É nossa amizade vai além de 4 paredes, nossa amizade vai além de tudo. Amém, pastor. Eu nunca esqueço, cara, o dia que você me levou no Rio de Janeiro para ver meu primo. É mesmo? Verdade. Gente, tava com um primo doente no Rio de Janeiro, lá em Itaboraí, longe. Falei, João, tô precisando ir lá, eu levo, vou lá ele, ficou lá ele. Lá ele, é complicado. Né? Falei, João, tô precisando ir lá no Rio, eu te levo. E me levou para a glória de Deus. Então, João, tem coisa que a gente nunca esquece, viu? Amém, meu amigo. Deus abençoe. Obrigado pela sua amizade, Daiane, sua família. E você sabe disso, nós somos ligados pelo sangue de Jesus, não Amém. pela placa. Em nome de Jesus. Amém? E é isso aí, galera. Esse foi mais um podcast Não Morra Sem Jesus.